2 Samuel capítulo 21. A fome castiga Israel. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os Gibeonitas. Então o rei convocou os Gibeonitas e falou com eles. Ora, os Gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus, e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Yahvé? Os Gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e sua família. Tampouco é um assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo, o que disserdes, eu vô-lo farei. Então os Gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executaremos perante Yahvé, na cidade de Beá de Saul, no alto do monte de Yahvé. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Yahvé entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Entregou-os nas mãos dos Gibeonitas, e esses os enforcaram no alto do monte, diante de Yahvé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatã, seu filho, aos representantes das cidades de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no Monte Boa. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatã, e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, do seu filho Jonatã e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade, e depois disso Deus os compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Luta contra os filisteus. 1 Crônicas 24, de 8. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze de lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mais tarde ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Usate, matou também um gigante filho de Rafa, chamado Saf. Ainda em Gobe, noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jaré, Origim, Tecelão Jair de Belém, matou Lemi,
o irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia, ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. 2 Samuel capítulo 22. Hino de vitória de Davi. Encontramos em Salmos 18. Esse é o hino que Davi dedicou e cantou a Yahvé quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza, que me liberta. É o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva. Minha torre forte, meu refúgio, ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo louvor, eu invoco o Yahvé, e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram, e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença, e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim, voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, nas nuvens escuras carregadas de água, abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando dos céus trovejou, o Senhor fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos. Com os raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da sua serva repressão, ó Senhor. Com o sopro forte das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me agarrou. Arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais forte do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, para o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos. Recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revela irrepreensível, ao puro se revelas puro, mas com a perverso reages à altura. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhante a minha luz, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam um abrigo, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Exercita as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainasse meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Desse-me poder para a batalha, subjugasse os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocasse os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhe respondeu. Eu o reduzi a pó, poeira que o vento carrega.
pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado, fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Esse é o meu Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Uma nota aqui. O Cântico de Davi, vocês podem perceber durante todo esse percurso que nós estamos passando pelos livros da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, muitos falando em inimigos, destruir o inimigo, derrotar o inimigo, passar fio de espada ao inimigo, matar o inimigo, pisar o inimigo. Só que devemos nos lembrar que tudo isso é Antiga Aliança. Já não é mais desta mesma forma na nova aliança a qual estamos vivendo, a época da dispersação, a época na qual nós vivemos a figura de Cristo, o amor de Cristo, na qual Paulo vem nos ensinar que nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todas as potestades e principados do mal que estão no ar. Então, nós não temos, cristão não tem inimigo, porque Jesus vem nos ensinar a amarmos a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos, né? A perdoar nossos inimigos 70 vezes 7, a orar pelos nossos inimigos, se alguém vier tomar algo de nós, devemos dar também a nossa manta. E se alguém lhes bofetear, que você vire a outra face. Então tudo isso nós temos que viver o dia de hoje. Há cristãos, há crentes, há evangélicos nos dias de hoje que ainda vivem a antiga lei, não vivem a dispensação da nova aliança. Então temos que tomar muito cuidado com coisas que são ditas em Salmos, como esse cântico de Davi, na qual fala muito dos nossos inimigos. E nós não temos inimigos. Vocês podem ver que na época de Cristo, cristãos eram lançados aos leões na arena em Roma. E no entanto, vocês viram que se tornaram mártires, sangue foi derramado, morreram pela essa causa que nós vivemos hoje. Mas nós devemos permanecer em oração, dobrar nossos joelhos, porque é assim que nós vencemos a batalha contra as potestades e principados do mal, de joelhos, orando e não combatendo com espada, nem com brigas, nem com soco, nem com Muay Thai, Karatê, Jirai, essas coisas, tá? E olhar a Cristo. Ele é o nosso alvo nos dias de hoje, ok? E assim permaneceremos firmes, aguardando a vinda do nosso Salvador.